Olá, todos os seguidores da Palavra de Deus. Hoje, o primeiro dia da semana, domingo, nós vamos ver lá no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Meus amados e amadas de Deus, diante desta afirmação aqui no livro de João, o que nos chama a atenção? Jesus tinha um discípulo que ele amava muito, e sequer o Evangelho cita o nome dele. Mas eu vou ousar, meus amados, dizer qual é esse amado de Jesus, que nem o Evangelho cita. Perdão, Deus, eu vou, em nome de Jesus, que eu vou ousar a dizer qual era esse que Jesus mais amava. É João Batista. Veja só que ele correu, chegou primeiro antes de Pedro. Meus amados, nós sabemos desta passagem que todos nós conhecemos. E eu referi aqui do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. O capítulo é o 20 do livro de João. Eu referi até o capítulo 9. Por quê? Porque me deixa até de voz embargada ao saber que a palavra de Deus não cita qual era o discípulo amado de Jesus. E eu quero reafirmar, e isso é de lição para mim, que nós não podemos, isso é exemplo de Jesus, nós não podemos dizer que nós amamos um irmão mais que o outro, porque Jesus amava sim um discípulo mais que o outro, mas ele sequer deu autoridade para que alguém revelasse o que escreveu o Evangelho, João, dissesse. Então, isso é um motivo de nós estarmos atentos para não revelarmos a quem nós amamos mais que o outro. Porque, meus amados, eu vou dizer a vocês o meu exemplo. Eu, quando jovem, na minha juventude, eu falava isso para todos quem eu amava mais da minha irmandade. Não é que eu amava, que eu tinha mais apreço, porque quando criança, às vezes me dava mais atenção, porque eu tive um problema sério, meus amados, estou aproveitando para falar isso. Eu estou viva pela graça de Deus, que Deus tem um plano para cada um de nós, que não era para eu estar aqui mais. Eu não sei o que Deus tinha comigo, Ele que sabe, que eu vou ficar aqui até o dia que Ele quiser. Mas eu falava aquilo inocentemente, porque eu não conhecia a palavra. E confesso a vocês que hoje, nesse domingo de Páscoa, é que eu estou conhecendo esta palavra e já li o Evangelho de João todo, mas nunca me chamou a atenção, que não está expresso, pelo menos nesta Bíblia,
que eu estou com ela aqui, que é a tradução de João Ferreira, que não diz quem era o que Jesus mais amava, só fala que ele chegou primeiro no sepulcro. Vamos dar continuidade à palavra, meus amados. Eu falei até o versículo 9, prosseguindo então na palavra de Deus, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Esse aí foi o 9 que nós acabamos de ouvir, e vamos agora para o 10º. Tomaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava... Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, mas não estava com eles quando veio a Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo. E disse Jesus a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé,
creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando eu digo a palavra da salvação, meus amados, eu estou querendo dizer que a nossa salvação vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos nós sabemos, e, portanto, vamos reafirmar que é a palavra da salvação, a palavra de Deus. E até o próximo, com o poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.